José era apenas um jovem, mas Deus já tinha sonhos para a vida dele. Sonhos grandes. Sonhos que ninguém ao redor conseguia entender. Seu pai, Jacó, amava muito José, e isso despertou inveja no coração dos seus irmãos. Além disso, José contou os sonhos que teve. Sonhos que mostravam que um dia ele seria exaltado. Seus irmãos não aceitaram aquilo. Eles começaram a odiar ainda mais. O que era para ser apenas inveja virou raiva, virou desprezo, virou o desejo de se livrar dele. Um dia, José foi ao campo procurar seus irmãos. Ele só estava obedecendo ao pai. Mas, quando eles o viram de longe, planejaram algo terrível. Disseram uns aos outros: "Lá vem o sonhador." Naquele momento, o ódio falou mais alto. Primeiro, pensaram em matar José, mas depois decidiram jogá-lo em uma cisterna. Un po' vazio, escuro, profundo, sem qua sem esa da. José foi lançado ali, sozinho, abandonado, humilhado. Imagine a dor daquele jovem, traído não por estranhos, mas pelos próprios irmãos, pessoas da sua própria casa, pessoas do seu próprio sangue. E como se isso já não fosse cruel o bastante, eles ainda venderam José como escravo. José foi tirado da cisterna e entregue nas mãos de homens que estavam indo para o Egito. Naquele dia, parecia que tudo havia acabado. Parecia que o sonho tinha morrido. Parecia que Deus estava em silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Mesmo no sofrimento, Deus ainda estava trabalhando. José chegou ao Egito como escravo, longe da família, longe da sua terra, longe de tudo o que conhecia. Sua nova realidade era dura, mas a presença de Deus continuava com ele. José foi comprado por Potifar, um oficial importante do Egito. Mesmo sendo servo, José fazia tudo com dedicação, e Deus fazia prosperar tudo o que ele colocava nas mãos. Potifar percebeu isso. Viu que havia algo diferente em José. Então o colocou como responsável pela sua casa. Aos poucos, José saiu da humilhação para a confiança. Mas, quando parecia que as coisas estavam melhorando, outra prova apareceu. A esposa de Potifar tentou seduzir José, mas José decidiu permanecer fiel a Deus. Ele não quis pecar. Ele não quis desonrar ao Senhor. Mesmo tendo a oportunidade de esconder o erro, ele escolheu obedecer. Só que sua fidelidade teve um preço. Aquela mulher o acusou injustamente, mentiu sobre ele, e Potifar mandou José para a prisão. Mais uma vez, José sofreu sem merecer. Mais uma vez, a injustiça bateu à porta. Mais uma vez, parecia que tudo tinha dado errado. Primeiro a cisterna, depois a escravidão, agora a prisão. Quantas vezes a vida de José parecia ir para trás. Quantas vezes tudo parecia injusto. Mas Deus ainda não tinha terminado. Na prisão, José não se entregou ao desespero. Ele continuou firme, continuou íntegro, continuou confiando. E até ali Deus lhe deu favor. José passou a ser respeitado também dentro da prisão. Certo dia, 2 servos do faraó foram presos. O copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos. E José, com a ajuda de Deus, interpretou aqueles sonhos. O tempo passou e um dia o faraó também teve sonhos perturbadores. Ninguém conseguia explicar o significado. Foi então que lembraram de José. Aquele homem esquecido na prisão foi chamado para ficar diante do faraó. José poderia ter tentado receber a glória para si, mas ele declarou que a resposta vinha de Deus.
José explicou que o Egito teria 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. O faraó reconheceu a sabedoria de José e tomou uma decisão surpreendente. Colocou José como governador do Egito. O jovem traído pelos irmãos agora estava em posição de autoridade. O escravo se tornou governador. O preso foi levantado ao palácio. O humilhado foi honrado. Aquilo que parecia derrota era apenas preparação. Aquilo que parecia atraso era caminho para o propósito. Os anos passaram e a fome chegou sobre a terra, inclusive na terra onde vivia a família de José. Seus irmãos desceram ao Egito em busca de alimento. Eles não sabiam, mas estavam diante do mesmo José que haviam vendido. Agora, o sonhador estava em pé, e os que zombaram dele estavam diante dele. José tinha poder para se vingar, tinha autoridade para retribuir o mal, tinha motivo humano para machucar, mas havia algo diferente no coração dele. José entendeu que Deus estava acima de toda dor. Ele escolheu o perdão, escolheu a misericórdia, escolheu olhar para o propósito. José revelou quem era e seus irmãos ficaram com medo. Mas José disse algo poderoso: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Que frase forte, que verdade poderosa. O que tentaram usar para destruir José, Deus usou para cumprir promessa. A traição não cancelou o plano. A cisterna não cancelou o plano. A escravidão não cancelou o plano. A prisão não cancelou o plano. Porque quando Deus decide cumprir algo, nada pode impedir. A história de José nos ensina que o processo pode ser doloroso, mas o propósito continua de pé. Às vezes, você não entende o que está vivendo. Às vezes, parece injusto. Às vezes, parece que tudo está dando errado. Mas Deus continua trabalhando nos bastidores. Mesmo no silêncio. Mesmo na dor. Mesmo quando ninguém vê. Yos, choru. Yos, zofroi. José foi ferido, mas não foi abandonado. E talvez hoje você também esteja vivendo uma fase difícil. Talvez alguém tenha te machucado. Talvez você se sinta esquecido. Talvez você ache que sua história parou. Mas Deus ainda está escrevendo. O céu ainda está no controle. E o que parece ser o fim pode ser só o começo de algo muito maior. Se Deus fez com José, também pode fazer com você. Porque Deus continua sendo fiel. Deus continua transformando dor em propósito. Deus continua abrindo portas no tempo certo. Deus continua honrando quem permanece firme. Nunca pense que a traição venceu. Nunca pense que a dor venceu. Nunca pense que o silêncio venceu. Deus ainda está trabalhando. E no tempo certo, você vai entender que nada foi em vão. O que tentaram usar para te ferir, Deus pode usar para cumprir o propósito. Comenta aqui, Deus tem um plano para mim.